Quem foram Meggs e Evans? Antes de começar, é importante destacar que esses dois cientistas são mencionados aqui no canal justamente pelo pioneirismo de suas pesquisas e a importância para o estudo da arqueologia marajoara. Isso não impede, é claro, que os cientistas e os pesquisadores abordados aqui sejam criticados e até mesmo contestados por outros cientistas com base científica também. Pat Meggs e Clifford Evans foram dois antropólogos e arqueologia que pesquisou em meados dos anos 50. Eles foram, portanto, especializados em cultura pré-colonial, cultura da América Latina. Eles pesquisaram no Equador e também no Brasil. No caso do Brasil, especialmente a região do Marajó. Eles se dedicaram especialmente à bacia amazônica e ao estuário amazônico, que significa um ambiente aquário entre o rio e o mar. Até hoje, os estudiosos são mencionados quando se fala de pioneirismo da pesquisa da arqueologia marajoara, e de fato eles fizeram importantes escavações como aquelas feitas nos Teso Guajará e Monte Carmelo, e em outras abordagens no Rio Anajás e em outras partes também do Marajó. Para falar um pouco da vida pessoal, para entender o seu autor e suas obras, começamos com Pat Meggs, que ela fez graduação na Pensilvânia, Posteriormente ela fez um mestrado que nós chama a atenção aqui, com o título, claro, traduzido, A Sequência Arqueológica da Ilha do Marajó, como uma referência especial à cultura marajoara no Brasil. Portanto, o interesse de Pat Evans é de muito tempo, antes dos anos 50, com relação à arqueologia da América do Sul, no caso brasileiro, da Ilha do Marajó. Posteriormente, ela faz um doutorado também com base na sua tese, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Clifford Evans, nesse sentido, ele é muito mais do que um marido e também do que um colega, mas ele passa a ser um colaborador. Ela conhece ele na universidade, Os dois acabam posteriormente casando e sendo grandes parceiros de trabalho e de longas pesquisas, como a pesquisa que aconteceu na América do Sul, entre elas a pesquisa brasileira, onde foram abordados a arqueologia marajoara. Do ponto de vista da estrutura, eles foram um dos pioneiros também, E de fato construíram uma certa estrutura com outros pesquisadores brasileiros, entre elas a fundação do PRONAPA, que é o Programa Nacional de Pesquisa Arqueológica, e também o PRONAPABA, Programa Nacional de Pesquisa na Bacia Amazônica. E de fato também formou uma série de pesquisadores, cientistas, com as hipóteses que a gente vai ver mais adiante, que também entram em conflito com pesquisas mais recentes, debatendo questões colocadas baseado em pesquisas, mas também em conhecimento empírico, em experiências vividas aqui na Amazônia Marajoara. Uma hipótese bastante significativa, mas também que vai ser criticada e debatida, é que a Amazônia, pelo seu solo pobre, segundo Pat Meggs, seria impossibilitada de desenvolver uma população complexa, como seria a população marajoara, abrindo hipótese nesse sentido para migrações vindo da América Andina, como também caribenha. Foi muito popular as fases definidas por Meggs e Evans, e algumas dessas diferenciações de fases foram colocadas justamente no sentido de involução, portanto aquelas mais complexas seriam da chegada daqueles povos que migraram e as menos complexas já próximas de desaparecimento, portanto sendo fruto desse processo de involução. Antes de mencionar qualquer contestação, dúvida ou concordância a respeito da tese de Meggs e Evans, vale a pena mencionar que as fases definidas pelo casal foram constantemente utilizadas por diversos catálogos e até hoje por alguns estudos pouco aprofundados ou pouco revisados de trabalhos mais recentes. Porém, é necessário não assumir uma teoria dos anos 50 como uma verdade incontestável. Mais adiante, Roosevelt
a professora Anna Roosevelt, e seguindo o mesmo caminho Denise Pauchan, retomam a discussão identificando indícios que na verdade apontam por uma autonomia das populações marajoaras, que não necessariamente passa por uma migração da região andina ou caribenha, mas que é possível que tenha se desenvolvido uma população complexa, considerando a vivência das populações que viveram na região marajoara. Nesse sentido, podemos dizer que a tese de Meggs e Evans foi bastante importante para a pesquisa arqueológica na Amazônia marajoara, porém devemos fazer uma leitura crítica de suas hipóteses, que muitas vezes usou dados empíricos e ideias em certa medida deterministas. Nós não podemos aceitar sem criticar, sem fazer uma análise discursiva, mas também não podemos criticar com os olhos de hoje, cometendo aquilo que a gente chama na história como anacronismo, né? Julgar com os olhos de hoje, com as ferramentas de hoje. Então esse é o nosso vídeo de hoje, falando de uma importante pesquisadora e seu colaborador, companheiro, marido, diretamente dos Estados Unidos para o Brasil. Existe ainda uma teoria da conspiração que Meggs e Evans trabalhavam em horas vagas para a CIA. Mas é claro, aqui a gente não vai dar muito espaço para a teoria da conspiração, focar na parte da discussão científica e da importância para a região da Amazônia marajoara. No próximo vídeo pretendemos falar de outros cientistas também importantes para essa discussão da arqueologia marajoara. Marajoando Cultural. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Marajoando depende de contribuições. A chave Pix do projeto é esse aí na tela, historialuiz27@gmail.com. Você pode ajudar, mas é claro, se você puder. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final.